queridos irmãos e irmãs, quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Continuamos refletindo sobre o capítulo 8 de Mateus. Hoje, os versículos de 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se tu nos expulsas, manda-nos para a manada dos porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando ouviram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Lembremos que ontem eu falava para vocês que no mar se encontram as forças do mal e que Jesus justamente tem poder sobre as forças do mal. Hoje, na continuidade do texto, nos é apresentada justamente as forças do mal, simbolizadas pelo demônio. O texto também tem uma questão simbólica. 2 homens possuídos pelo demônio. Esses homens provavelmente entraram em contato com algo errado, buscaram algo errado, abrindo a porta, a brecha para que o demônio se fizesse presente em suas vidas. Se afastaram de Deus, foram para as trevas, para a ausência da luz. Segundo aspecto importante, também simbólico, porcos. Os porcos eram animais que eram muito mal vistos pelos judeus. Eles eram o símbolo da impureza. A carne de porco não era consumida em terra de Israel. Então, provavelmente, Jesus estava em terra estrangeira. Ele não estava junto de uma comunidade judaica, porque o judeu não comia porco de jeito nenhum. Era estritamente proibido pela lei. Por quê? Aqui podemos entender uma coisa muito importante. Aspectos sociais de experiências passadas acabaram adentrando a lei. Por exemplo, a lei manda circuncidar o homem. O menino, no 7º ou 8º dia, ele tem que ser circuncidado. Isso é uma prática judaica até os dias de hoje. E se entrou essa prática como símbolo da aliança de Abraão com Deus. Então, todo judeu é circuncidado. É a marca do judeu. Só que vamos entrar no aspecto social por detrás da lei. Num lugar onde só chove 6 meses no ano e os outros 6 meses não há chuva nenhuma, é assim no território de Israel, muitas vezes há falta de água. E o que levava à falta de água? A falta de higiene. E isso causava muitas vezes aos homens a falta de higiene na sua parte íntima, a doenças muito graves. Portanto, a circuncisão amenizava isso. Então, era uma questão, uma problemática social que foi inserida na lei. A carne de porco foi a mesma coisa. O sábado foi a mesma coisa. O sábado por quê? Os pobres trabalhavam de segunda a segunda. Eles não tinham nenhum dia de descanso. Enquanto os donos de terra podiam descansar à vontade. Esse problema social entrou na lei. Se Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, todo mundo tem que fazer isso, inclusive os pobres. Criou-se a lei do sábado. A carne de porco, de todas as carnes dos animais, é a que mais sofre influência do tempo. Israel, em determinadas épocas do ano, faz 50 graus durante o dia e 10 à noite. Há uma diferença muito grande de temperatura. E como não se tinha, naquela época, geladeira, a carne de porco era a carne mais suscetível a estragar. Então, muita gente comia a carne de porco estragada sem se perceber e acabava o quê? Ficando doente. E muitos morriam por causa de infecções. Portanto, se baniu a carne de porco por ser uma carne que foi vista como uma carne que trazia doenças. Portanto, problemas sociais
são inseridos na lei. Portanto, o porco era visto como um animal que simbolizava a impureza e a morte. Os demônios pedem para ir para os porcos, símbolo da impureza, e os porcos se atiram no mar, no fundo do mar, como está no texto. Ou seja, lugar onde se encontra o mal. Portanto, o mal sai do mar, se insere no homem, é banido para o animal que simboliza a impureza e a morte e volta novamente para o seu lugar de origem. E quem faz isso? Jesus. É Ele quem liberta, é Ele quem cura, é Ele quem salva, é Ele quem domina sobre o mal. Diante da presença de Jesus, o mal não se faz presente. Ele tem que sair. A frase dos demônios: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Que tempo? O final dos tempos, onde o mal será totalmente destruído. Até lá, nós temos que conviver com essa dualidade, bem e mal. Né? O mal se faz presente. Lógico que em muitas situações que nós vivenciamos na nossa vida, tem muita gente fazendo coisa, escolhendo fazer a coisa errada, fazendo mal, e depois culpa o mal por aquilo. Às vezes eu tenho até pena do diabo. Tem tanta coisa que se joga nas costas do pobre do diabo, que são escolhas que os próprios seres humanos fazem e que depois não querem arcar com a consequência e dizem que foi o diabo quem os incentivou a fazer. Não. Tem muitas coisas que são os próprios seres humanos que escolhem fazer e depois culpam o pobre do diabo. Como muitas vezes escolhem também culpar a Deus, né, diante do seu infortúnio. Mas aí é uma outra situação que a gente pode debater outro dia. O texto de hoje nos fala sobre essa questão de que Jesus tem o poder para derrotar o mal. E última questão para nós fecharmos o dia de hoje. Diante do que aconteceu, a cidade pede que Jesus não continue com eles. Eles preferem continuar nas trevas. Eles não querem vir para a luz. Então é algo muito interessante para a nossa reflexão. Será que nós realmente queremos nos aproximar de Deus para que Ele possa iluminar a nossa vida e nós temos coragem?